Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula. Tudo bem com vocês? Alguma dúvida do que a gente viu até a aula passada? A gente estava vendo, né, a questão das soluções, a gente mostrou que elas formam, né, um espaço linear, e esse espaço linear a gente conseguiu encontrar uma base, por mais que ela seja muito abstrata e difícil de construir, a gente provou que ela existe, e a gente provou que esse espaço é n-dimensional, certo? Então a gente tem basicamente um espaço vetorial de dimensão n. Como eu discuti com vocês lá no começo do curso, todo espaço de vetorial de dimensão n, ele é isomórfico a um espaço canônico, aquele do Rn que eu mostrei para vocês, nas sequências ordenadas de n números, certo? E a gente vai usar isso para trazer umas expressões e umas noções de independência linear que a gente contém lá no Rn para o espaço das soluções, certo? Né? Mostrei esse isomorfismo. Ok. Tá. Bom. Então vocês não têm nenhuma dúvida por enquanto, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos considerar agora soluções como pontos em Rn, tá certo? Usando a noção que a gente viu na aula passada, tá certo? Então tá, vamos pensar agora em vetores em Rn, certo? A gente quer discutir dependência e independência linear desses vetores sem introduzir um conceito arbitrário de produto interno, tá certo? Vocês estão acostumados a ver isso, né? Dois vetores são linearmente independentes, aí você pode tomar o produto interno, porque ele vai ser, né, se eles são ortogonais, aí vai ser zero, aí você usa isso para provar a dependência linear e tudo mais. Só que para você fazer isso, você precisa introduzir o conceito de produto interno, tá certo? E não tem nenhuma razão e nenhum motivo óbvio de você introduzir um produto interno no espaço de soluções de equações diferenciais, tá certo? Talvez para algumas classes você tenha uma noção de produto interno que faça sentido, mas em geral não tem nenhuma razão de você fazer isso, tá certo? Então a gente vai tentar discutir independência linear sem falar de produto interno, tá certo? E a ferramenta que a gente tem para fazer isso é o produto externo, tá certo? Então a gente viu, né, nas aulas passadas como construir o espaço dos tensores, né, dado o espaço dos vetores dos covetores, tá certo? Então a gente pode lembrar que você pode pegar, por exemplo, um espaço V, tá, que tem uma base EI aqui, certo? Você pode pegar um produto tensorial dessa base e construir aqui o nosso V2, que vai ser construído por esses caras aqui. EI, EJ. Tá certo? Agora eu vou pegar um subconjunto desse espaço contendo somente a versão antissimétrica desse cara, que eu vou chamar assim. Então vai ter somente aqui EI, EJ, menos EJ, EI. Tá certo? E vou definir que esse cara aqui é dado por esse produto aqui, I, J. Tá certo? Do ponto de vista que a gente viu nas aulas passadas, isso aqui seria o espaço, tá, dos tensores, que são aqui, os elementos que habitam esse espaço são tensores, que pegam dois vetores. Deixa eu fazer assim não, senão vai ficar mais complicado. Melhor deixar nesse formalismo aqui, senão eu teria que introduzir mais uma coisa, tá? Então, bom, eu posso construir aqui os meus bivetores, mas eu posso construir aqui quantos eu quiser desse tipo, certo? Eu posso pegar aqui 3, vou pegar aqui o produto tensorial, versão antissimétrica em todos os 3
elementos da base, tá certo? Se vocês construírem esses espaços todos aqui, você pegar o com 3, com 4, com 5, com 6, você vai descobrir que no momento que você estiver fazendo produto externo de mais espaços do que você tem dimensões, esses espaços vetoriais serão vazios. Tá certo? Você vai pegar aqui, ó. Digamos que você está no espaço bidimensional. No espaço bidimensional, esse cara tem o 1, 1, 1, 2, 2, 1 e 2, 2. Certo? São os elementos de base, são 4. Agora, se você considerar somente os antissimétricos, 1, 1 é 0, né? Desculpa aqui. 1, 1 é 0, 2, 2 é 0 e o 1, 2 é igual a menos o 2, 1. Então só tem uma dimensão. Se eu tentar pegar o espaço de 3 caras aqui, antissimétricos, eu vou ter que antissimetrizar E1 com E2 com mais algum outro que só pode ser E1 e E2. Então eu não consigo fazer uma coisa antissimétrica com esses 3 caras porque eu só tenho 2. Né? Então um deles vai se repetir. Se eu tivesse um espaço de 5 dimensões, eu ia poder fazer o externo 2 com, né, V com V, externo V com V com V, 4 Vs e 5 Vs. Se eu tentasse fazer com 6 Vs, ia dar 0. Porque eu só tenho 5 elementos de base, eu tenho que antissimetrizar 6 elementos. Então, um vai se repetir, no momento que eu repito ele é igual a menos ele e é 0. Tá certo? Então, eu vou construindo esses espaços todos aqui, tá? E você veja que aqui não tem introdução de nada arbitrário. No produto interno, se vocês lembrarem bem, eu tenho que definir quem é o meu G e J. Né? Você pega aqui o produto de V com U, isso aqui vai ser uma soma de J, VI, G e J com U. Essa matriz aqui tem que ter algumas condições sobre ela, mas ela precisa ser escolhida de certa forma. Tá certo? Então, quando você introduz um produto interno, você está botando na sua teoria uma coisa extra. Aqui eu não estou botando nada mais. Aqui não tem nada que eu tenha que fazer escolhas. Essa construção aqui ela é sempre idêntica. Ela não tem nada arbitrário nela. Tá? Por isso que ela é mais interessante para o nosso propósito. Porque a gente não quer ter que introduzir um produto interno. Tá certo? Tudo bem até aqui? Agora, para que serve isso aqui? Para que servem esses produtos externos todos que eu estou definindo, né? Aqui vai ser os caras do tipo EI, EJ, EK, onde esse produto aqui é o produto que antissimetriza totalmente o produto tensorial. Tá certo? Vocês entendem o que eu quero dizer com isso? Então, vamos lá. Só um segundo. Pode falar. O produto externo ele tem um elemento de geometria, mas ele é natural ao espaço vetorial. Ele não precisa de uma coisa a mais que você tem que colocar, entendeu? Ele tem a ver justamente com a existência de que uma vez que você está com um espaço vetorial de dimensão n, geometricamente você pode pensar nessas áreas formadas com 2 ou mais direções, entendeu? Então pode formar áreas, volumes, hipervolumes e assim por diante, entendeu? Essas noções elas estão implícitas no seu espaço vetorial na hora que você constrói ele. Não tem nada a mais ali para você colocar, entendeu? É nesse sentido. Então, ó, quando eu digo que um produto ele antissimetriza outro, eu estou dizendo o seguinte: esse cara aqui, ele tem que ser assim, ó, EI, EJ, EK, tá certo? Menos, isso é antissimétrico, EI, EK, EJ, mais EJ, vou botar menos aqui, EI, EK, deixa eu ver se é isso mesmo, JK, isso, mais EJ, EK,
EI mais EK EI EJ menos EK EJ EI. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu escrevi todas as combinações possíveis desses produtos aqui, tá? Em termos do meu produto tensorial, de forma que, veja bem, se eu trocar I por J, o que acontece com esse termo aqui? Ele vira esse aqui. Tá vendo? Esse termo, ó, se eu trocar I por J, esse termo vira esse termo aqui. Esse termo aqui, ele vai virar esse termo aqui. Tá certo? E esse termo aqui vai virar esse termo aqui. Todos esses aqui, ó, quando virou esse, ganhou um sinal de menos. Quando ganhou esse, ganhou um sinal de menos, menos mais. E quando esse aqui virou esse, ganhou um sinal de menos. Então, se eu trocar I por J, eu tenho a mesma expressão com sinal de menos multiplicando. Você queria perguntar? Esse é o Levy-Civil. Não, isso não tem nada a ver com isso. Não é que não tem nada a ver, mas isso não é o Levy-Civil. Isso aqui é o produto externo de 3 vetores, porque aqui o meu I ele pode ir de 1 até N. Tá certo? Ou de 0 até N-1, né, que é o que a gente está fazendo agora. Então, isso aqui é simplesmente um produto externo no espaço de N dimensões. Ele não vai ser mais unidimensional, ele vai ser mais complicado. Mas tem uma relação íntima com o Levy-Civil. Tá? Se você trocar o J pelo K, olha o que acontece. Esse aqui vira esse aqui, ganha um sinal de menos. O J pelo K, esse cara vira esse aqui, ganha um sinal de menos. Então você pode brincar aqui à vontade, ver se você vai ver que todas aquelas regras que eu falei de total antissimetria valem aqui. Se você trocar o I com J, troca o sinal. Se você trocar o J com K, troca o sinal. Se você trocar o... Se você trouxer o K para cá, que é a mesma coisa aqui, trocar o I com K, você vai ver que não troca de sinal. Não. É um pouco mais complicado, porque troca um, depois troca o I com K e o I com J, tá? Vocês vão fazendo isso aqui, vocês vão vendo que isso aqui satisfaz todas as regras que eu falei para vocês. Tá certo? Então é uma coisa simples, é uma questão de saber contar e organizar permutações. Só isso. Tá? Não tem nenhuma estrutura extra aqui, arbitrária, colocada à mão. Tá certo? Tá tranquilo isso aqui, pessoal? Posso apagar? Então tá. Então por que a gente vai usar isso? Vamos dizer o seguinte. Vamos dizer que eu saiba que V e U são 2 vetores quaisquer e eles têm um produto externo diferente de 0. Será que isso aqui tem alguma relação com V e U serem ou não serem linearmente independentes? Né? Então a resposta é sim, tem uma relação muito, muito direta. Vamos dizer que eu estou construindo aqui alfa U mais beta V. Tá certo? E eu quero igualar isso a 0. Por que eu quero igualar isso a 0? Porque é assim que eu testo independência linear. Se essa equação implicar que alfa e beta são 0, então essa equação está me dizendo que U e V são linearmente independentes. Tá certo? Se não implicar que alfa e beta são iguais a 0, ou seja, se houver uma solução aqui, né, uma certa particular escolha de alfa e beta, então U e V não são linearmente independentes. Tá certo? Agora, como é que eu atrelo essa informação a isso aqui? Eu sei que esse cara é diferente de 0. Então, o que eu posso fazer? Eu pego essa expressão aqui, isso aqui nada mais é do que um vetor. Eu pego esse vetor externo V. Tá certo? Então, vai ficar assim. Alfa, V, externo U, mais beta, V, externo V, igual a 0. Mas isso é 0 sempre. E isso aqui, por hipótese, não é. Então, se esse cara não é 0, alfa tem que ser igual a 0. Tá certo?
Só que eu posso fazer a mesma brincadeira, eu posso pegar essa expressão aqui e agora pegar a externa U. Então vai ficar assim, alfa U externo U mais beta U externo V é igual a zero. Só que esse cara é zero. E esse, por hipótese, não é. Então, se esses dois vetores têm um produto externo diferente de zero, então eles são linearmente independentes. Tá certo? Então, eu estou testando, eu estou conseguindo associar dependência e independência linear a esses objetos que são os produtos externos. Eu posso colar zero pela direita, porque eu estou fazendo uma operação com um vetor nulo? Desculpa, como é que é? Você criou aquele vetor alfa ou mais Isso. beta V, que é o vetor nulo. Isso é um vetor. Isso. Eu digo que essa combinação aqui é igual a zero. Sim. Se dizer isso implica que alfa e beta também tem que ser zero necessariamente, então eles são independentes, eles são linearmente independentes. Por exemplo, desse passo por debaixo, você pegou e fez externo desse vetor nulo com um vetor Isso. V, por exemplo. Isso. E eu sei que isso vai dar um resultado zero porque eu estou fazendo uma operação com o vetor nulo. Isso, porque isso aqui, né, o produto externo com nulo vai dar um cara nulo. Isso. Você tem razão, tem que pensar um pouquinho aqui, mas é meio simples de entender que esse cara aqui é zero, tá? Estamos bem aqui? Então a gente provou o quê? Que se esse cara é diferente de zero, então eles são linearmente independentes. Agora, se eles não são linearmente independentes, o que a gente está dizendo? Né? Tá vendo? A gente provou que se isso é diferente de zero, então eles são linearmente independentes. Agora a gente tem que provar. Se eles são linearmente dependentes, isso é diferente de zero. Se a gente provou a ida e a volta, então essa é uma relação de si, somente si, entre essas duas coisas. Tá certo? Então é uma relação de equivalência. Isso aqui é equivalente a dizer que eles são linearmente dependentes. Isso aqui, ser diferente de zero, equivale a eles serem linearmente dependentes. E eles serem linearmente dependentes equivale a dizer que eles têm um produto externo diferente de zero. Tá certo? Bom, se eles não são linearmente dependentes, significa que U pode ser escrito como alfa V. Né? Se eles não são linearmente dependentes, então um pode ser escrito como uma combinação linear do outro. Ou dos outros, aqui só tem mais um, então do outro. Né? Só que se isso é verdade, então eu posso ver que U, V, externo U, vai ser igual a V, externo, alfa V, que é igual a zero. Então, se eles são linearmente dependentes, o produto externo deles é zero. Tá certo? Então, eu estou provando que esse cara ser diferente de zero é condição suficiente para que esses caras sejam linearmente dependentes. Mas ele também é necessária por causa disso aqui. É uma condição necessária e suficiente, então é uma relação de si somente si. Tá certo? Ok. Agora, digamos que eu quero um problema um pouco mais complicado. Eu tenho o seguinte, eu tenho V, U, W, diferente de zero. Tá certo? Aí eu quero agora ver o seguinte, alfa V mais beta U mais gama W é igual a zero. Tá certo? Eu pego essa expressão toda aqui, externo U, externo W. Quando eu pegar o externo U, esse cara vai para zero. Quando eu pegar o externo W, esse cara vai para zero. Vai sobrar só V, U e W aqui. Então isso implica que alfa é igual a zero. Faço a mesma brincadeira, pego essa expressão aqui toda, externo V e externo W. Só esse sobrevive e esses aqui morrem. E faço isso uma terceira vez. Pego esse cara aqui, externo V, externo U, só esse cara sobrevive. Esses dois dão zero. Então eu provei que isso implica que isso é igual a zero, se esse cara for diferente de zero. Então você vê que é muito mais conveniente essa expressão aqui. Ó. Basta que esse cara seja diferente de zero para eu dizer que qualquer combinação linear aqui é igual a zero se somente se alfa, beta e gama são iguais a zero. Tá? É uma maneira diferente de você discutir independência linear. Tá certo? Bom,
você pode fazer essa mesma brincadeira. Se V for linearmente dependente, né? Se V, U e W forem linearmente dependentes, significa que eu posso escrever um como uma combinação linear dos outros, né? Quando eu fizer isso e substituir aqui no produto triplo, vai dar 0. Então eu provo que é uma relação de si e somente si. Tá? Só que tem um limite do que eu posso fazer aqui. Né? Se eu tenho aqui N caras, eu posso fazer o seguinte, ó. Alfa 1, E1, mais alfa 2, E2, mais E3, EN, igual a 0. Tá certo? E aí, agora associado a esse cara aqui, eu tenho o meu maior produto externo, que é esse cara aqui. Tá certo? Se esse cara é diferente de 0, eu posso usar aquela mesma brincadeira. Eu pego essa expressão aqui, faço o produto externo dela com todo mundo, exceto com o E1. Sobra só esse cara aqui. Então eu provo que esses caras são linearmente independentes, se isso aqui for diferente de 0. Tá certo? Só que eu não posso fazer o próximo passo, que seria botar aqui um cara de uma dimensão a mais, porque se eu tentar botar mais um elemento aqui, ele com certeza tem que ser escrito em termos da base, então vai dar 0. Eu não tenho um produto externo de n mais 1 elementos. Então, naturalmente, eu não consigo n mais 1 elementos linearmente independentes. Mas o que era óbvio, né? Se a gente está no espaço de dimensão n, a gente não poderia provar que existe uma base de tamanho n mais 1, porque senão o espaço seria de tamanho n mais 1. Tá certo? Então, a existência desse cara aqui equivale ao fato desses caras todos serem linearmente independentes. Tá certo? Okay. Então, a gente vai definir o seguinte mapa. M, que vai levar do R N em S dp. Tá certo? E eu vou dizer que ele é assim, ó. M atuando em E, N, em L vai ser igual a SL de X. Esses são os S que eu construí na aula passada, tá certo? São as N soluções que eu tenho para o meu problema, tá? E são N soluções linearmente dependentes. São N soluções, eu quero provar que elas são linearmente dependentes, tá certo? Então, eu posso fazer... outra coisa para vocês notarem é que eu posso fazer a inversa desse mapa, tá? Ou seja, M menos 1 atuando aqui vai dar solução no elemento de base do Rn, certo? Então, se eu pego uma solução arbitrária qualquer aqui, y1, eu posso escrever ela como sendo A1, L, somatório de L igual a 0 até N menos 1. Tá? Aqui eu estava enumerando de 1 até N, mas aqui nas soluções a gente está enumerando de 0 até N menos 1. Então eu vou manter de 0 até N menos 1. Tanto faz, tá, pessoal? Um é mais matemático, outro é mais cientista da computação, tá? Mas é a mesma coisa. Na computação todo mundo começa a contar de 0, né? Na matemática a gente começa a contar de 1, porque, né, é óbvio. Bom, então esse cara aqui, né? Veja, isso aqui é uma solução da minha equação diferencial, né? Isso aqui é uma solução que satisfaz o operador diferencial atuando em y igual a 0. Isso aqui agora, pessoal, é o quê? É um vetor.
cujas componentes são dadas, é só pegar o mapa aqui, por A11, A10, A11, A12, A1, N-1. Tá certo? Tá bom? Tudo certinho? Ó, eu tenho esse mapa linear aqui, tá? Que está levando um elemento de base do Rn nessas soluções e mapeia de volta as soluções nesse elemento de base. Então, se eu atuar no meu y, o meu y é essa soma de soluções aqui. Toda vez que ele encontrar um SL aqui, ele vai transformar isso num EL. Mas o meu EL é a base do Rn, que são as sequências ordenadas de n números, né? Onde o meu E0 é 1, todo mundo 0, o meu E1 é 0, 1, todo o resto 0 e assim por diante. Quando eu faço a combinação linear desses caras aqui, trocando o meu S pelo E, eu tenho esse cara aqui. Tá certo? Que é só um vetor, um espaço n-dimensional. Mas agora eu quero o quê, pessoal? Eu quero o seguinte, eu tenho meu y1 e eu quero saber se eu consigo construir um monte desses y's de forma que eles sejam linearmente independentes. Mas a condição para isso é que deixa eu ver se... Tá certo? Mas quanto que é esse cara aqui, ó? Eu já tinha apagado aqui. Vai ficar assim, ó. Levitivita. I1, I2, I3, IN, desculpa. I0, I1, I2, IN-1, com o meu Y1, I1, Y2, Y2, I2, Yn-1 e N-1, vezes E1, E2, E3, caramba, 0, 1, 2 e N-1. Tá certo? Quem? Isso, I0. Aqui eu estou botando um índice no índice, tá? Só que a gente sabe que esse cara aqui é diferente de 0. Porque esses caras aqui formam uma base linearmente independente. Tá certo? Então eu preciso que isso aqui seja diferente de 0. Tá? Esse cara aqui é o Levitivita em n dimensões. Ele é simplesmente totalmente antissimétrico em todos os índices dele. Tá certo? Só que isso aqui é o que, pessoal? Essa expressão aqui. É a expressão para o determinante aqui, ó. Ah, desculpa, pessoal, eu estou chamando as componentes de A, tá? Não de Y. São essas componentes aqui, ó. Então isso aqui é o quê? É assim, ó. A1, A0 e 0, A0 e 1, A0 e 2, tá certo? Aqui vem A1 e 0, A1 e 1 e assim por diante.
Determinante desse cara aqui, ó, é dado por essa expressão aqui. Tá certo? Mas na aula passada a gente viu que esses A's estão relacionados com as condições iniciais. Né? A gente viu, na aula passada, que A, I, J é igual a Y, I, derivado J vezes calculado em x0. Vocês lembram disso? Tá certo? Então, basicamente o que você tem é o seguinte, esse cara que vai dizer da dependência ou da independência linear desses vetores é dado por isso aqui, ó. Y0 derivado a 0 vezes em x0, y0 derivado uma vez em x0, aí aqui eu vou ter o y derivado 0, o y1 em x0, o y1 derivado uma vez em x0, né? Até o meu yn-1 derivado 0 vezes, até o meu yn-1 derivado n-1 vezes. Tá certo? Esse cara aqui é o que a gente chama de Wronskiano. Vocês já tinham visto, né? Esse aqui é o Wronskiano e ele serve para você medir dependência ou independência linear. Se o Wronskiano é 0, significa que esses caras não são linearmente independentes. Se o Wronskiano é diferente de 0, eles são linearmente independentes, pela razão geométrica que eu mostrei para vocês lá atrás, no começo da aula. Tá certo? Você vê então que a gente fez essa brincadeira de ir lá no RN e buscar um conceito, a gente trouxe esse conceito geométrico para cá, e desse conceito geométrico a gente obteve uma fórmula prática, que são esses números aqui que você obtém das suas soluções. Você tem esses caras aqui, suas derivadas, ou seja, você estuda as condições iniciais, você nem está estudando a solução, você nem tem a cara da solução, mas estudando a condição inicial, você já sabe se aquelas condições iniciais vão te levar a soluções linearmente independentes ou não. Tá certo? Basta olhar para esses números aqui. Tá? Tem mais coisas, mais utilidades, mas por enquanto, para a gente só precisa disso aqui. Professor, eu nunca tinha visto essa parte do Wronskiano, é o determinante dessa matriz? Isso, é isso aqui, ó. Esse produto aqui, do Levi-Civita, n-dimensional, com esses caras. Quando você substitui ali, você obtém essa expressão que é esse determinante dessa matriz, isso dá o Wronskiano. Vocês provavelmente já viram isso em 2 dimensões, né? Vocês já viram? A ideia, então, é que se ele der 0, a parte 0,1 da linearidade. Significa que você tem, digamos aqui, no caso unidimensional. Então a gente tem aqui, deixa eu ver como é que eu organizei. A gente tem a solução 0 aqui, derivada 0 dela, então uma função 0, e aqui a função 0 derivada uma vez, e eu tenho a solução 1, e eu tenho a solução 1 derivada uma vez. Aqui é linha, tá? Qual é o determinante disso aqui? y0, y1 linha, menos y0 linha, y1. Esse é o Wronskiano das suas 2 soluções, para uma equação diferencial de segunda ordem. Né? Lembra que para a segunda ordem vai ter esses caras aqui, e da segunda ordem você tem todas as derivadas até a anterior da segunda ordem, que é a derivada de primeira ordem. Certo? Se isso for 0, você não pode nem estar percebendo, porque às vezes você tem uma que é um cosseno, outra uma outra coisa, mas você não percebe que as duas são linearmente dependentes. Uma é só um escalonamento da outra, entendeu? Essa expressão te diz isso direto. Então, são linearmente dependentes. Sim. Independente, isso. Ok? Deixa eu ver se tem alguma coisa mais que eu posso falar aqui para ajudar. E você pode usar as expressões intermediárias que eu calculei antes, ou seja, só o produto externo de 2 soluções, para ver se elas são linearmente dependentes também, 2 entre n.
né? Porque aqui está havendo duas entre n, que é 2 também. Se eu tivesse um espaço de n dimensões, uma equação diferencial de ordem n, eu teria que testar se n delas são linearmente dependentes. Mas às vezes eu só quero testar se uma é linearmente independente da outra. Aí eu teria aquela outra expressão que é só o produto externo de 2 vetores, mas eu teria que ver todas as componentes dele sendo iguais a 0 ou não. Ou seja, eu não ia ter uma expressão só. Tá? Eu ia ter várias expressões para serem avaliadas para testar a dependência ou independência linear das duas. Tá? Posso seguir em frente? Então vamos começar. Uma classificação de pontos. Então, como eu falei para vocês, a gente vai estudar o operador diferencial na sua totalidade, sem necessariamente introduzir um limite para as funções, uma característica para as funções, tá certo? A gente está querendo ver o máximo que a gente pode extrair daquele operador diferencial sem impor nada sobre as condições de contorno, coisas do tipo, tá certo? Então, para isso, a gente vai usar esses métodos locais que eu estava falando para vocês, que a gente vai estudar essas equações diferenciais em torno de pontos específicos da reta real, tá certo? Para isso, a gente precisa classificar esses pontos. Será que esse aqui é um ponto em que eu consigo calcular uma solução em torno dele, ou será que não? Né? Então, a gente vai dar as 3 classificações de pontos necessárias para a nossa análise aqui. Então, a gente tem o nosso operador diferencial, que vai ser assim. Aqui é aquele R, tá? Mas eu vou escrever explicitamente, só para vocês lembrarem que ele depende aqui, ó. Certo? Então eu quero classificar os pontos das minhas soluções, mas os pontos das minhas soluções vão estar implicitamente relacionados com os pontos dessas funções P aqui. Vocês lembrem, né? Na hora que a gente for estudar a nossa solução, que a gente construiu aquelas S, as S vão estar relacionadas a polinômios construídos com essas funções P e suas derivadas. Então, se as minhas funções P tiverem coisas esquisitas acontecendo nelas, então as minhas soluções também vão ter, tá certo? Então, a gente vai dizer o seguinte. Um ponto regular tem todas funções PL de x analíticas em x0. Ponto regular x0 tem todas as PL analíticas em x0. Tá? Vocês lembram o que significa isso? Lembram? De forma muito simplificada, a analiticidade de uma função tem a ver com a possibilidade de você diferenciá-la em relação ao argumento complexo. Né? Você pega uma função que tem uma certa forma funcional, você fala que aquela função agora é argumento de x, de z, onde z é um número complexo, e você vai calcular as derivadas em relação a z, e quer saber se ela é suave nesse sentido também. Tá certo? É mais forte do que suavidade. Você não quer que ela seja só diferenciável, você quer que ela seja diferenciável no plano complexo. Tá certo? E lembra que diferenciabilidade no plano complexo é mais complicado, porque você pode fazer o limite de direções diferentes, né? E eu botei uma colinha aqui, porque eu sabia que talvez vocês tivessem dúvida. Deixa eu falar aqui. Uma função analítica, você pode pensar nela assim, ó. F de z, onde z agora é um número complexo, tá? Ela pode ser pensada sempre assim. Uma U de x e y mais I V de x e y, tá? Onde z é igual a x mais I y, tá? E U é uma função de R2 em R e V é uma função de R2 em R.
Tá certo? Isso é uma função complexa qualquer. Tá? A gente diz que ela é analítica se e somente se ela satisfaz as equações de Cauchy-Riemann. Tá? Que são eu espero que vocês tenham visto isso aqui bastante lá no curso semestre passado, né? No curso de Física Mate 1. Né? Então, você sabe que ela tem que satisfazer isso aqui. Então, por exemplo, olha aqui, esse é um exemplo que o livro dá, eu gosto de repetir, porque ele é um exemplo bem instrutivo. F de x, uma função de R em R, que é dado por módulo de x. A pergunta é, essa é uma função suave em R mais todos os números reais estritamente positivos? Ela é suave? Se eu não considerar... Eu até posso botar o zero, se eu quiser. É só botar o zero só pela direita, né? Eu tiro todos os pontos da esquerda. Ou seja, menores que zero. Então, essa função aqui é suave. Agora, essa função analítica? Será que ela é analítica em algum ponto? Lembra, se eu pego a mesma forma funcional e levo para os números complexos, essa minha função de z agora vai ser assim, ó. Raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais i vezes zero. Ela não tem parte imaginária. Tá certo? Só que agora você tenta calcular as equações de Cauchy-Riemann aqui. Se esse cara é u, eu derivo em relação a x, eu vou encontrar x dividido por raiz de x quadrado mais y ao quadrado. Só que v é zero. Não satisfaz. Então, essa função é suave, mas ela, como função do argumento complexo, ela não é analítica. Ok? Muitas vezes, pelo fato dela ser analítica, ela é muito mais simples. Alguns teoremas a gente só consegue provar para funções analíticas, ou é mais fácil provar para funções analíticas primeiro. Tá certo? Então, por isso que todo esse estudo de equações diferenciais ordinárias é feito, em geral, em torno de funções analíticas, que têm propriedades muito mais simples. Tá certo? Tá? Se pegar uma outra coisa mais simples aqui, por exemplo, f de z igual a z, né? Aí vocês devem ter cansado de ver isso aqui é basicamente x mais i, y, então o seu u é o próprio x, o seu y é o próprio v, né? Se você derivar u em relação a x dá 1, se você derivar v em relação a y dá 1, esse dá 0, esse dá 0. Tá certo? Então é analítico. Se pegar um polinômio simples, vai ser analítico. Tá certo? Então assim, exceto essas funções que têm essas coisinhas mais complicadas, geralmente a analiticidade tem uma relação razoavelmente direta com a suavidade da função, tá certo? Porque essa função tem um bico esquisito, né? E as funções analíticas, geralmente são funções que as características dela num ponto se estendem para todo o plano, entendeu? Então, como esse cara tem um bico, se ela fosse analítica, esse bico estaria estendendo aqui essas características em torno desse... As características em torno do bico estariam se estendendo para toda ela. Por isso que, na verdade, ela não é analítica. Certo? Professor, peraí, nessa parte aí, esse último termo é PL de X, né? Analítica. Isso. PL, né? PL de X, todas as PLs, têm que ser analíticas em torno de X0. Tá ótimo. Tá certo? Só Não, mas foi bom porque você me lembrou de uma outra coisa. Vocês podem fazer de exercício, não é difícil, vocês podem ver o que acontece, por exemplo, com esse cara aqui, 1 sobre z. Tá certo? Vocês vão ver que esse cara aqui é analítico, mas para z é diferente de 0. Tá certo? Então, essa função aqui, seria um exemplo, a gente tem um exemplo que não é analítica em lugar nenhum, uma que é analítica em todos os pontos, e essa aqui só não é analítica em 0. Tá certo? Então, a analiticidade da função, ela pode estar relacionada à função num ponto só.
Caramba, é o ar-condicionado. Essa parte dos pontos regulares, todos os pontos de uma função analítica são regulares por isso? Não. Você tem aqui um operador diferencial, dp. Tá? Ele é daquele jeito que eu escrevi, dn dxn mais... Aí aqui eu tenho somatório de L igual a 0 até N menos 1 de PL de X dN dL dXL, certo? Então, se essas funções todas são analíticas em torno de x0, eu vou poder dizer coisas sobre as soluções em torno de x0. Tá certo? Eu vou mostrar na prática que x0 tem uma solução em série de Taylor, uma série de potência, vai ser uma série de Taylor em torno desse ponto, com um certo raio de convergência. Agora lembrando das aulas que eu fiz mais, Tá? Vamos ver as consequências ainda. Eu primeiro estou falando da classificação, tá certo? Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Faltou. Então, por exemplo, y, duas linhas, igual mais exponencial de x, y, é igual a 0. Tá? Essa equação ela é de segunda ordem. Para você identificar o seu operador dp aqui, basta você ver que é o operador, né, de segunda ordem, que vai ter P0 de x igual a exponencial de x e P1 de x constante igual a 0. Tá certo? Uma função constante igual a 0, naturalmente, é analítica, em todos os pontos. Então, eu não preciso me preocupar com ela. Essa função aqui ela é analítica em todos os pontos também, porque exponencial de x, se você pegar o exponencial de z, ela é analítica em todos os pontos também. Tá certo? Então, essa equação diferencial aqui tem que todos os pontos da reta real são pontos regulares, são pontos ordinários. Tá certo? Então, basicamente, o que a gente vai mostrar é que esses caras aqui, ó, eles vão ter as soluções dessa equação diferencial, tem uma série de Taylor em todos os pontos x0 que você quiser. Tá certo? Isso vai ser muito útil. Mesmo, por exemplo, quando vocês estiverem vendo um programa, um jogo de computador, que você vê alguma coisa rodando em cima de uma engine, né, de física, basicamente todos os problemas estão sendo resolvidos localmente usando séries de Taylor, através de métodos de Runge-Kutta, de integração e tal. Que basicamente você pega uma equação diferencial dessa, que é resolver numericamente, então você vai expandir esse cara em Taylor e vai fazer um passo pequeno, você não pode fazer o seu delta x ir para 0 exatamente, mas você faz ele seja pequeno o suficiente para o erro não influenciar no seu resultado, e vai para o x mais delta x, depois x mais delta x de novo, e assim por diante, você vai andando com a sua solução no espaço no seu espaço aqui, e você calcula tudo. É assim que a gente faz simulações de N-corpos em cosmologia, é assim que se resolve problemas de computador para jogos de computador, e assim por diante. Tá? Então, assim, a análise local é extremamente poderosa, porque se você sabe resolver, mesmo que num intervalo pequeno, alguma coisa, você sempre pode juntar várias dessas soluções que você sabe fazer para encontrar uma solução global, digamos assim. Certo? Então, eu falei de funções analíticas, falei de módulo de x. Então, a gente vai para o próximo. Ponto singular regular. Certo? E esses pontos aqui vão ser ótimos, porque basicamente tudo que a gente faz tem um ponto regular singular. Um ponto singular regular. Tá certo? Então, se a gente não conseguisse lidar com esse tipo de problema, a física ia não ter avançado tanto ainda.
Tá? Então, um ponto é dito singular regular. Singular regular se x menos x0 elevado a n menos L, PL de x para todo L pertencente para 0 e n menos 1, tá? Olha que legal. Esses pontos aqui, eles vão impor sobre os meus coeficientes PL condições muito mais leves. Agora, os meus PLs, eles não precisam ser mais analíticos. Mas o produto de x menos x0 elevado a n menos L vezes ele tem que ser analítico. Então, digamos que esse cara tem uma certa divergência em x0. Né? Mas, se eu estou multiplicando esse cara por uma função que vai a zero, tá vendo? Isso aqui é um polinômio de uma ordem inteira que vai a zero em torno de x0. Então, se esse cara diverge, mas essa divergência pode ser, entre aspas, curada por esse termo aqui, esse é um ponto que se classifica como singular regular, ou seja, por mais que ele esteja explodindo ali, é uma explosão controlada o suficiente para a gente conseguir provar teoremas completos e soluções completas para soluções em torno desses pontos. Tá certo? E vão ser importantíssimos, tá? É por causa desses pontos aqui que você consegue calcular, por exemplo, deixa eu dar um exemplo interessante, a quantização dos modos de momento angular na mecânica quântica. Tá certo? Vem justamente por causa dessas características aqui. Então, é muito legal vocês verem que essa questão da geometria das soluções das equações diferenciais vão ter influências diretas nos espectros dos operadores, que vão ter consequências diretas na mecânica quântica e naquilo que você mexe no laboratório. Certo? Professor, dentro do parênteses ali, para todo L pertencente... Para todo L pertencente aos inteiros de 0 a n menos 1. N menos 1. Isso. É todos os P's, todos os L's. Tá certo? Então, por exemplo, y 3 linhas, mais 1 sobre 1 menos x, y é igual a 0. Né? Isso aqui é uma equação diferencial, ordinária, do tipo que a gente tem trabalhado. Né? Não tem nada de surpreendente nela. A gente vê aqui direto que o nosso P2 de x é igual a 0. A gente sabe que o nosso P1 de x é igual a 0. E a gente sabe que o nosso P0 de x é igual a 1 sobre 1 menos x. Tá certo? Então eu pergunto para vocês, x0 igual a 5. Que tipo de ponto que é? Na classificação que a gente viu até agora. Esse é um ponto regular. Basta ver que essa função aqui é analítica em torno de x igual a 5. Tá certo? Vai satisfazer Cauchy-Riemann, vai ter infinitas derivadas, todo mundo bonitinho. Tá certo? E agora x0 igual a 1. Essas funções são analíticas nesse ponto? Não, né? Agora veja bem, esse cara aqui, ó, ele pode ser multiplicado por quem? Aqui é 0. Então, esse cara vai ser multiplicado por x elevado a n. Qual a ordem da minha equação? 3. Então, x menos x0, onde o meu x0 é 1, né? Então é x menos 1, vezes 1 sobre 1 menos x. Essa função é analítica, pessoal? Isso aqui é o cubo. Essa função é analítica, bonitinha. Tá certo? Então, esse ponto aqui, ó, por mais que eu tenha uma singularidade, veja que interessante. Esse cara está dizendo para a gente o quê?
que a derivada terceira da minha função, da minha solução, quando eu me aproximar desse ponto aqui, ó, esse cara vai explodir. Esse coeficiente aqui explode. Mas mesmo assim eu consigo calcular uma solução bonitinha em torno de x igual a 1. Eu vou mostrar, a gente vai ver isso, tá? Tá certo? Então, o que a gente pode dizer sobre as soluções aqui? O que nós vamos ver é o seguinte: soluções de equações diferenciais desse tipo, ou seja, de equações diferenciais que tenham pontos singulares regulares, tá? Elas podem ser analíticas, ou seja, a solução, aqui eu posso ter um ponto singular, regular, mas a minha solução pode ainda ser analítica. Tá? Ela pode ter um polo em x0, N é a ordem da equação, é o que a gente está usando desde o começo. Né? É o termo de maior derivada dentro do meu operador, está aqui, ó. É esse N aqui. E L é qualquer L entre 0 e N menos 1. Qualquer um. Eu não entendi muito bem como que quando o professor analisou ali o ponto x é igual a 1, apareceu esse expoente público aí. X menos 1. Eu estou pegando o P0. Certo. E a ordem da minha equação é 3. Então, esse termo aqui, ó, é x menos x0, 3 menos 0, vezes o P0. Eu teria que fazer a mesma coisa aqui, só que é 0 vezes esse cara aqui ao quadrado, né, e elevado a 1. Então, é tudo 0, continua igual. Basta eu testar esse cara aqui. Certo? Professor, mais ou menos nessa parte, o P1, o P0 é o coeficiente do Y. Isso, é o cara que multiplica o y sem derivada nenhuma. E daí o 1 é a primeira coeficiente da primeira derivada? É Isso, está aqui. Né? Por exemplo, deixa eu dar um outro exemplo aqui então. Mas deixa eu terminar. Sim, eu vou falar alguns exemplos. Deixa eu só terminar de falar o que pode a gente ter de resultado. Então a gente pode ter como soluções funções que são analíticas em x0, a gente pode ter soluções que vão ter um polo em x0, vocês lembram de polo, né? Em análise complexa. Eles são base, de uma forma muito simplista, 1 sobre x elevado a um número inteiro. Não n, tá? É k. Não confundir com o que a gente está falando, tá? Isso aqui é um polo, tá? Ela pode ter um polo, tá? Ela pode ser analítica, ou ela pode ter uma ramificação logarítmica ou algébrica. Tá? Basicamente, ela vai ser proporcional a um log aqui, ou uma potência quebrada qualquer. Tá certo? Vocês lembram de ponto de ramificação, folhas de rima, aquela coisa toda, né? Vocês viram isso, né? Tem o log, aí tem o resultado principal do log, aí você vai andando nas folhas de rima. Algumas pessoas estão olhando com uma cara muito estranha. Tipo, nunca nem ouvi falar de longe disso aí. Essa é a expressão, professor, não ouvi falar. Vocês não fizeram com a mesma pessoa, Física e Matemática 1? Vocês fizeram com Ah, tá. Essa parte Só trocar o microfone. Alô?
É porque isso é um pouco complicado, cara. Assim, não dá para eu rapidamente falar sobre folhas de rima e pontos de ramificação e tal. Oi? Em inglês vocês vão ver branch cut, seria um corte de ramificação, né? Então a ideia é a seguinte: quando você considera uma função no plano complexo, muitas vezes ela pode ter o mesmo valor em dois pontos diferentes, entendeu? O que faria a função deixar de ser uma função propriamente dita. Então, a ideia do Riemann é você pegar o plano complexo e dividir ele em várias folhas empilhadas para que ela possa atingir valores, pontos diferentes com valores diferentes, entendeu? Não está boa a explicação. Eu não sei se eu falo um pouco sobre isso. Você falou folha empilhada, né? Quatro eu uso, no final, mas eu não lembro muito tempo. Não, tem que ser no zero, né? Mas eu vi em algum lugar sobre folha empilhada. O pessoal geralmente vê muito raiz quadrada, né? Por exemplo, você pega a raiz quadrada de z e pensa no z como um número complexo escrito em forma polar. Vocês viram, né? Então vai ficar assim: raiz de ρ exponencial de i θ sobre 2. Tá certo? O que acontece no plano complexo aqui? Com a sua função? Isso, assim, o z está definido aqui em todos os valores, né? O z está definido o plano inteiro, que é o plano complexo. Tá certo? Agora, o que acontece quando eu chego aqui? Eu ando π sobre 2, não tem nenhum problema, tá certo? Mas quando eu volto para o mesmo ponto, o que aconteceu? Eu andei de π, então mudou o sinal. Então qual o valor da função aqui? 1 ou menos 1? Digamos que ρ seja igual a 1, tá? Só por simplicidade. Então qual o valor da função aqui? 1 ou menos 1? Aqui que o Riemann falou: não, vou fazer o seguinte, eu vou dizer que, em vez de eu dizer que essa função ela não está definida aqui, eu vou dizer o seguinte: eu vou pegar o meu plano complexo, vou fazer um corte nele daqui até o infinito, é um corte mesmo, vou cortar com a faca, vou descolar um do outro, vou pegar um outro plano complexo, vou colar aqui. Depois outro aqui, depois outro aqui, depois outro aqui e outros para baixo também. E toda vez que eu chegar aqui, na verdade, quando eu dei a volta completa, eu dei a volta pelo meu corte e estou subindo na outra folha. Agora estou subindo na outra folha, na outra folha, na outra folha. E agora eu tenho essas folhas todas empilhadas. E nessas folhas essa função é bem definida. Tá? Isso, você não vai ter a função dando valores diferentes no mesmo ponto. Você não tem, tipo, f de 5 é diferente de f de 5, que é basicamente o que a gente estava encontrando, né? F deste ponto do plano complexo é 1, só que é menos 1, mas também é 1. Entendeu? Aí é claro que é mais complicado do que eu estou falando, tá, pessoal? Eu estou tentando dar só a visão pictória, porque a gente não vai entrar a gente não vai usar muitos detalhes disso aqui, tá certo? Mas a ideia é essa, tá? Você aumenta o seu domínio para você curar essa complexidade, essa característica das funções complexas, tá? E isso é um tipo de solução que a gente vai obter. Ou seja, as equações diferenciais, quando resolvidas nesses pontos aqui, nesses pontos especiais, elas vão ter essas características aqui de ponto de ramificação. É um ponto que ela vai ter dois valores iguais se você não tomar cuidado com ela. Tá certo? Isso vai ser importante para a gente. Tá? O fato dela ter essa característica vai ser importante para a gente. Aqui. Então vamos dar mais uns exemplos aqui. Vamos fazer a análise completa aqui do caso. E esse aqui é bom porque ele é instrutivo em vários aspectos. Então essa equação aqui é uma equação diferencial de segunda ordem, tá? E ela não está naquele formato canônico que a gente viu.
Tá? Veja por que ela não está naquele formato canônico. Porque aqui aparece um coeficiente do termo de derivada maior. Tá certo? E por que a gente usou aquele formato canônico? Porque, bom, se essa equação é igual a zero, eu posso simplesmente dividir por x². Tá certo? Mas se eu dividir por x², o que vai acontecer? Vai ficar assim. 2 linhas mais 1 sobre x y' menos 1 sobre x², y igual a zero. Se eu tivesse nesse formato aqui, eu poderia estudar a analiticidade dos coeficientes. E todos são analíticos. Esse é analítico, esse é analítico, esse é analítico. Aqui é x² é analítico, x é analítico e um constante é analítico também. Então, em princípio, não teria problema nenhum. Só que, para a gente resolver equações diferenciais de ordem n, a gente tem que ser sempre capaz de isolar o termo de derivada maior em termos de derivada menor. Foi aquilo que a gente fez na primeira aula sobre o assunto. O tempo todo, para a gente poder, digamos, fazer uma interação sobre esse sistema. Tá certo? Então, quando você está nesse formato, você não percebe que, na verdade, o fato desse cara ser analítico não te ajuda, porque ele tem um zero. Né? E onde ele tem zero, nesse ponto, você não consegue isolar a derivada segunda em termos de derivada primeira. Naquele ponto especial, você só conseguiria isolar a primeira em termos da outra. Né? Da parte sem derivada nenhuma. Tá certo? Então, é por isso que tem outras maneiras de introduzir esses conceitos, tá? Mas eu prefiro essa que você deixa na forma canônica primeiro, e aí sim você estuda a analiticidade desses coeficientes aqui. Nesse caso aqui, você teria que estudar a analiticidade desse e os possíveis zeros desse, mas mais que isso, esses zeros aqui, se não coincidem com zero aqui, né, de forma que a razão, então, não é analítica. Então, para evitar essa complexidade, eu prefiro sempre trabalhar no formato canônico aqui. Tá certo? Então a gente pode agora pegar. Quem é P1 aqui? 1 sobre x. E quem é P2? P0? Menos 1 sobre x². 1 sobre x é analítico em todos os pontos diferentes de zero. E 1 sobre x² também é analítico em todos os pontos diferentes de zero. Então esse cara aqui tem vários pontos regulares. Tá certo? Porém, o x igual a zero não é regular. Claramente esse ponto aqui é um polo, né? E esse também tem um polo quadrático aqui. Só que a gente pode pegar e ver se isso aqui é satisfeito. Então a gente vai ter aqui x menos 0 elevado a 2 vezes 1 sobre x². Isso aqui é analítico? Né? Isso aí é 1. E 1 é uma função analítica. Então, pelo menos no que diz respeito a P0, essa equação diferencial tem o ponto zero como um ponto singular regular. O outro ponto aqui é o quê? X menos 0 elevado a 2 menos 1 vezes 1 sobre x também é igual a 1. Tá certo? Oi? Aqui é 2 menos 0. E aqui é 2 menos 1. Não, mas o de cima a função é menos 1 sobre x², né? É menos 1. Isso. Desculpa. Tá. Então, essa função aqui, essa equação diferencial, por mais que ela tenha esses pontos singulares aqui, são singulares regulares, tá? E nós seremos capazes de calcular soluções completas para esse sistema aqui em torno do x igual a zero. Tá certo? Pode falar. Como é que é? É analítico. Não teria muito como ser zero, a não ser que o P já fosse zero, né? Porque se você multiplicar x menos x0 por alguma coisa, só vai dar zero se aquela coisa for zero. Né? Mas sim, zero é uma função analítica. Tá? E o que nós vamos provar, e não vai ser para a ordem n, a gente depois vai começar a estudar somente a ordem 2, tá certo? Porque todos os problemas que a gente vai trabalhar nesse curso são construídos a partir de soluções de equações diferenciais de segunda ordem. Certo? Que são as mais importantes. Bessel, Laguerre, Legendre, todas, tá certo? Então, o que a gente vai mostrar
é que, em geral, as soluções que têm essas características podem ser escritas assim. Y de x é igual a x menos x0 elevado a gama, somatório de i igual a 0 até n menos 1, logaritmo natural de x menos x0 elevado a i vezes ai de x. Tá certo? Então a gente vai provar que a solução mais geral possível que você vai encontrar para essas equações diferenciais em torno de pontos singulares regulares vai ter esse formato aqui. Tá certo? E, por sorte, a gente vai focar só no caso de n igual a 2, e no caso de n igual a 2, a gente só tem no máximo aqui a potência primeira do logaritmo. Então vocês vão ter que trabalhar com funções cujas soluções são logaritmo ao quadrado de alguma coisa. Tá certo? Ok. E por último, pessoal, a gente pode fazer a seguinte brincadeira. A gente está testando funções, está pegando funções aqui do tipo certo? Agora a pergunta é a seguinte: como é que é o comportamento dessa solução no infinito? Será que essa solução no infinito ela é analítica, em torno do infinito? Ou alguma coisa do tipo? Né? Então você pode fazer uma coisa muito, muito simples, que é pegar x e falar que é igual a 1 sobre t. Tá certo? Então, d dx vai ser igual a dt dx ddt. Tá certo? Isso aqui vai ser menos 1 sobre x quadrado, ou melhor, deixa eu fazer aqui de outro jeito, vai ser menos t ao quadrado ddt. Todo mundo concorda com isso aqui? Né? dt dx vai ficar, dt dx vai ser menos 1 sobre x quadrado, só que menos 1 sobre x quadrado é menos 1 vezes t quadrado. Tá certo? Então, quem é d2 dx2? Esse operador atuando nele mesmo, eu vou ter um pedaço que vai ser assim, t à quarta, d2 dt2, e depois esse cara aqui atuando nele, só que pegando aqui. Vai ficar mais 2 vezes t ao cubo ddt. Vocês concordam? Isso aqui está muito obscuro, pessoal? Está tranquilo? Só estou fazendo uma troca de variável, de x para 1 sobre t. Tá certo? Então vai ficar como? Vai ficar assim, ó. t à quarta, dy dt2, né? Mais t ao quadrado dy dt ao cubo, tá certo? Menos p de 1 sobre t, 1 t ao quadrado d dt de y, mais p0 de 1 sobre t, y igual a 0. Isso. Eu não esqueci aqui não. Não, pera. Certo? Agora é fácil.
Basta você estudar essa equação diferencial em torno de zero. Se você estudar em torno de zero e vindo do zero positivo, do número positivo pequeno até zero, você está estudando o quê? Mais infinito, né? Se você fizer a mesma coisa com menos infinito, né? Vindo pela esquerda, você estuda o menos infinito. Então, assim, você consegue classificar o ponto no infinito como sendo regular, singular, regular, tá? E a terceira possibilidade são os pontos singulares, de singularidade qualquer, que a gente não tem métodos únicos de trabalhar com eles, tá certo? A gente vai ver, talvez, com sorte, 1 ou 2 casos que são importantes para cálculos de funções importantes, tipo Bessel, tá? Como que a gente resolve com problemas com pontos cuja singularidade não é tratável nesse sentido, tá? Mas não existe uma teoria geral para se tratar com esses pontos. A teoria geral para aqui, tá? Em soluções desse tipo aqui. Que já é bastante coisa, tá? Já vai fazer muita coisa com isso, tá certo? Então, falei de todos os pontos, classificação de pontos do infinito. E é isso, pessoal. Já acabou o assunto para hoje. Se vocês quiserem discutir alguma dúvida, fiquem à vontade. O t ao quadrado. Você poderia repetir a conclusão quando você chegou no zero? Não dá para entender. Então, a conclusão é o seguinte: para você estudar o ponto no infinito, você tem que fazer um truque de troca de variável. Esse é o truque mais simples de troca de variável que você pode fazer, onde você está mapeando o infinito em zero. Mas em algumas circunstâncias, principalmente dependendo dos coeficientes aqui, ó, às vezes você pode encontrar outra maneira de mapear o zero no infinito. Tá certo? Às vezes uma tangente hiperbólica, inversa de tangente hiperbólica, sei lá. Existem várias maneiras de você mapear um ponto finito num ponto no infinito, entendeu? 1 sobre t é só uma delas. Professor, essa análise aí sobre como resolver equações diferenciais tem um livro? O Bender e Orszag, tem tudo lá, é o capítulo 3. Qual? Capítulo 3 do livro do Bender e Orszag. Está lá para vocês no Classroom. Tá? Ele dá muitos exemplos. Esse livro ele é um livro muito bom, ele fala de coisas que geralmente você não encontra em outros livros, e ele dá muitos exemplos. Tá? Valeu, pessoal. Boa tarde.